O megalodonte era um gigante dos mares e continua sendo uma lenda até hoje. Oficialmente, o maior predador que já viveu na Terra foi extinto por vários milhões de anos. Mas os avistamentos atuais do animal nos mares deste mundo não estão diminuindo. Todos os anos, dezenas de marinheiros, pescadores ou turistas relatam avistamentos desta criatura bizarra. Um dos relatos mais autênticos de um encontro real com o megalodonte vem da guarda costeira da África do Sul, que afirma ter se deparado com este monstro primitivo enquanto fazia patrulha nas águas ao largo da África. E neste vídeo, nós mostramos a você fotos únicas deste encontro e exploramos a excitante questão de se o megalodonte ainda pode realmente existir. Mas, antes de chegarmos a esse ponto, gostaríamos de pedir para você que apoie aqui o nosso trabalho, claro. Você pode fazer isso agora mesmo, assinando aqui, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho de notificações para que você não possa perder aqui as atualizações e, claro, deixando o like se você curtir aqui o vídeo no final. E agora, vamos dar uma olhada em alguns fatos e números sobre este gigante, o nosso megalodonte. Megalodonte, um tubarão pré-histórico. O megalodonte viveu nesta terra há mais de 26 milhões de anos e era um tubarão gigantesco. Com comprimentos de até 18 metros, ele excedeu em cerca de 4 vezes o tamanho do grande tubarão branco que ainda hoje vive. Este gigante pesava pelo menos 100 toneladas. Se você achava que o T-Rex era o predador mais aterrorizante de todos os tempos, então, por favor, esteja ciente de que o T-Rex pesava no máximo 9 toneladas, apenas cerca de 1/10 do peso de um megalodonte. Em termos de dentes e apetite, os dois monstros pré-históricos podem ter sido semelhantes. O megalodonte provavelmente tinha cerca de 200 dentes até 19 centímetros de comprimento, que estavam dispostos em 3 a 5 fileiras na mandíbula. Com uma força de mordida de 12 toneladas, o megalodonte devorou facilmente outros tubarões, golfinhos ou baleias. O megalodonte provavelmente vivia nos mares muito mais quentes do mundo naquela época, com um número particularmente grande de dentes sendo encontrados na América do Sul e Caribe. O encontro da guarda costeira da África do Sul com o megalodonte. Na década de 1930, houve vários avistamentos de um tubarão gigante no Oceano Índico, que se dizia ter a cabeça de pelo menos 3 metros de tamanho. O corpo inteiro media cerca de 9 a 12 metros, de acordo com relatórios oftalmológicos. Isso é claramente alguns metros a mais para um grande tubarão branco, já que esta espécie só atinge um tamanho de 6 a 7 metros. Uma década depois, em 1940, o tubarão frade apareceu ao largo da costa africana. Esta migração não seria incomum, porque os tubarões cobrem facilmente vários milhares de quilômetros nos oceanos do mundo e não estão vinculados a um local específico. O tubarão frade, que também é dito ter mostrado seus temíveis dentes aos marinheiros, foi avistado pela primeira vez ao redor de um submarino da Marinha da África do Sul. Pouco tempo depois, o tubarão também foi avistado por um navio patrulha da Guarda Costeira da África do Sul. A foto de um tubarão gigante encalhado, de proporções gigantescas, também data desta época. Até hoje, a autenticidade da foto está em dúvida, mas os relatos dos marinheiros e da Marinha e Guarda Costeira da África do Sul são, sem dúvida, genuínos. O relato da testemunha ocular de Zane Grey. Zane Grey era um escritor, marinheiro e pescador de alto mar dos Estados Unidos. Em seu livro Tales of Tahitian Waters, publicado em 1931, Grey relatou um encontro com um tubarão gigante de 30 metros de comprimento na costa da ilha de Rangaroa, no Mar do Sul. Na década de 1920, Grey afirma ter visto o tubarão-monstro lá várias vezes. Os avistamentos foram posteriormente confirmados pela filha de Grey, Lauren. Desviando a Grande Barreira de Corais. Outro relato autêntico de um avistamento de um megalodonte real e vivo vem da tripulação de um pequeno navio mercante que teve problemas no motor ao largo da costa da Austrália nos anos 60. Durante várias horas, os homens ficaram presos em seu navio, de aproximadamente 26 metros de comprimento, ao largo da Grande Barreira de Corais. Durante este tempo, os homens observaram um tubarão gigantesco que era tão grande quanto o navio inteiro. Isto significa que este animal mede cerca de 26 metros. A tripulação estava certa de que não tinha visto uma baleia, mas claramente um tubarão. Existem megalodontes na Fossa das Marianas? É bem conhecido que o mar profundo produz gigantes como lulas gigantes, medusas com metros de comprimento e peixes bizarros. Consequentemente, um tubarão gigante, como o megalodonte, teoricamente também se encaixaria neste habitat. O mar profundo é um dos habitats menos explorados na Terra e, portanto, seria um esconderijo perfeito para o gigante pré-histórico.
Assim, na imaginação de muitas pessoas, o tubarão-monstro reside no oceano profundo. O mesmo se esconde no mais profundo desfiladeiro submarino da Terra, a Trincheira das Marianas. Este cânion, com até 11 quilômetros de profundidade, é o lugar mais remoto e solitário da Terra. Mas os cientistas acenam com isso. O tubarão gigante não pode viver nessas profundezas apenas por duas razões. A pressão no fundo da Fossa das Marianas, que é cerca de 1000 vezes maior que em terra, esmagaria um tubarão a uma profundidade de 7.000 metros. Além disso, o megalodonte era conhecido por viver em águas quentes. A Fossa das Marianas, sem luz e com temperaturas de água pouco acima de 0 graus Celsius, não seria, portanto, um habitat adequado para esta criatura. Entretanto, nós nunca podemos descartar completamente a possibilidade de que a ciência esteja errada em suas suposições sobre o megalodonte. O animal poderia muito bem ter se adaptado à vida em águas mais frias durante a evolução. A existência de polvos gigantes também era considerada um mito, até que pesquisadores foram capazes de penetrar no mar profundo com suas câmeras, e então um ou outro espécime acabou nas redes de pesca industrial de alto mar. Descobertas recentes de dentes. Na verdade, nós sabemos da existência do megalodonte hoje porque o tubarão gigante deixou para trás inúmeros dentes. Mas isso é tudo que resta dos gigantes em carne e osso. Como os tubarões não têm ossos, apenas cartilagem, os dentes são as únicas relíquias, e eles são encontrados regularmente em todo o mundo. Só neste mês de maio, um garoto do condado inglês de Suffolk encontrou um dente de megalodonte. Os dentes dos gigantes predadores eram mais de 10 vezes maiores do que os de um tubarão branco vivo ainda hoje. O Deep Blue é responsável pela confusão? A questão de se todas as testemunhas que tinham certeza de ter visto um tubarão gigante estavam certas ou se havia uma confusão continua crescendo. Deep Blue é o maior representante atualmente conhecido do gênero Great White Shark. Em 1990, o grande tubarão branco, com o nome da sua barriga cintilante azulada, chamou pela primeira vez a atenção dos mergulhadores. Mais tarde, o imponente tubarão foi avistado repetidas vezes e hoje pesquisadores e biólogos marinhos de todo o mundo conhecem a Shark Lady Deep Blue. Deep Blue provavelmente já tem mais de 50 anos e oficialmente ela é o maior grande tubarão branco do mundo. Deep Blue é particularmente frequente fora das Ilhas Havaianas. Lá, ela nada com mergulhadores, se permite ser fotografada ou aceita bocados com os quais é atraída na frente da câmera. Graças a um transmissor, os pesquisadores agora sabem que Deep Blue é bastante ativo. O Deep Blue também tem sido avistado fora do México e no Caribe. Embora este grande tubarão branco seja verdadeiramente imponente, é improvável que o Deep Blue ou um parente próximo seja o responsável pelos avistamentos de megalodonte na África e na Austrália. Deep Blue mede pouco menos de 7 metros e, apesar desse tamanho imponente, está longe de ser tão grande quanto um submarino ou um navio. O El Monstro era um megalodonte? Antes do Deep Blue, já havia um lendário tubarão gigantesco. El Monstro foi há muito considerado uma lenda, mas a autenticidade da história foi comprovada desde então. O tubarão apareceu ao largo de Cuba nos anos 40. Pescadores preocupados se propuseram a caçar o tubarão gigante após vários encontros aterrorizantes com ele. Na verdade, os homens conseguiram derrubar o tubarão de 6 a 7 metros de comprimento. Entretanto, El Monstro era claramente um grande tubarão branco, e não um megalodonte. O Google Earth fornece evidências? Assim, a caça ao verdadeiro tubarão-monstro continua. Os fãs da teoria de que o megalodonte ainda possa estar vivo, mesmo verificando regularmente as imagens do Google Earth, também diz que esta imagem mostra um megalodonte. A aparição na imagem mede cerca de 26 metros. No entanto, nenhuma conclusão real pode ser retirada apenas da forma como se trata realmente de um tubarão gigante ou de uma baleia. Infelizmente, esta foto não é uma prova de existência de, então, um megalodonte. Por enquanto, são só pesquisas. Tubarão gigante escaneado com sonar. Os sonares são projetados para sondar a profundidade da água sob navios e barcos, emitindo ondas sonoras. Hoje em dia, os sonares também são usados para medir o fundo do mar ou para detectar grandes cardumes de peixes. Ao largo da costa da Nova Inglaterra, biólogos marinhos escanearam acidentalmente um peixe de 15 metros de comprimento e 40 toneladas que se parecia notavelmente com um tubarão. No entanto, a criatura tinha desaparecido antes que os pesquisadores pudessem arriscar outro olhar.
Portanto, aqui também não ficou claro se o avistamento foi de um megalodonte ou possivelmente de outro tubarão muito grande. O megalodonte é responsável pelo declínio da população de baleias? Os cientistas dizem que o megalodonte devorava cerca de 1 tonelada de alimentos por dia. A boca do monstro poderia até se encaixar em espécies menores de baleias e em quase todos os peixes que o gigante poderia encontrar. Então, o enorme apetite do megalodonte poderia ser responsável pelo declínio das populações de baleias e golfinhos em todo o mundo? Teoricamente, sim. Fora do Havaí, as populações de baleias mink, outrora estáveis, diminuíram drasticamente nas últimas décadas. Nenhuma razão para o declínio populacional pode ser encontrada. Neste contexto, vozes foram novamente levantadas de que a presença de um megalodonte ao largo da costa do Havaí poderia ser a verdadeira razão para o desaparecimento das baleias. Traços de carcaça no Havaí. Se ainda houvesse alguns exemplares do megalodonte nadando nos oceanos do mundo de hoje, teríamos que notar mais sinais da sua existência de tempos em tempos. Em 2009, um pescador e seu filho encontraram uma carcaça de baleia na praia de uma ilha havaiana. Esta baleia tinha sido mordida no meio. Na verdade, apenas um gigantesco predador pode ser o responsável por isso. No entanto, tais avistamentos são muito raros. Até agora, os pesquisadores também nunca viram um tubarão ou baleia que mostrasse marcas de mordidas de uma luta com um megalodonte. O tubarão pré-histórico foi certamente um predador de sucesso. No entanto, mesmo este gigante teria que escapar de tempos em tempos das presas, que então mostrariam marcas de mordidas. O tubarão-baleia é realmente o megalodonte? Existe possivelmente uma explicação muito simples e lógica para os avistamentos de tubarões gigantescos que continuam até os dias atuais. Muito bem, com um comprimento de até 18 metros, o tubarão-baleia é o maior peixe vivo hoje e também o maior tubarão. Similar à baleia azul, este tubarão completamente inofensivo vive de plâncton que filtra para fora da água. Os tubarões-baleia vivem ao redor do globo em águas quentes, mas também foram avistados no Atlântico. É bem possível que muitos dos avistamentos do megalodonte sejam, na verdade, devido a esses gigantes pacíficos. No entanto, isso não explica todos os avistamentos, porque mesmo o tubarão-baleia não atinge comprimentos de até 26 metros e, definitivamente, não tem dentes assustadores, mas apenas borlas na boca. O enigma de se o megalodonte ainda está ativo nos oceanos deste mundo não pode, portanto, ser completamente resolvido. E como sempre, agora a gente está interessado na sua opinião sobre esse tópico. Quais desses avistamentos você acha que são reais e quão provável você acha que o megalodonte ainda está vivo hoje? Escreva pra gente a sua opinião e também a sua avaliação aí sobre o assunto depois desse vídeo e nos comentários. Até a próxima, tchau!